Eu sou Felipe, engenheiro civil, e eu vou começar um curso de cálculo estrutural voltado a estruturas prediais. E claro, esse é um curso de cálculo estrutural. Durante o curso, vocês vão observar que a partir desse curso vocês podem generalizar e abordar estruturas de diversos materiais, estruturas metálicas, estruturas de madeira e assim por diante. Mas o foco do nosso curso, a partir de um determinado momento, vocês vão observar que vai ser estruturas prediais de concreto armado. Mas reforçando, nós teremos uma base de cálculo estrutural, de determinação de esforços, ações, reações, onde a partir dessa base vocês podem ramificar para cálculos estruturais de diversos materiais. E antes de iniciar o curso em si, um adendo. Por que eu iniciei esse curso? Como eu tive a ideia de ministrar esse curso? E eu tive essa ideia a partir do momento que eu observei que no YouTube nacional praticamente não existe cursos que abordem o tema do zero de maneira metódica, organizada, clara e direta. E a premissa desse curso é simples: consolidar os fundamentos do cálculo estrutural, consolidar uma base técnica e chegar a aplicações práticas do cálculo estrutural de concreto armado em si. E dada essa introdução, durante as gravações desse curso eu vou estar sempre falando aqui próximo ao microfone, porque eu acho que o mais interessante é manter um áudio limpo, claro, e as demais questões que eu vou estar mostrando na tela sobre elementos estruturais, cálculos, demonstrações práticas, e essas questões são muito mais importantes em si do que a minha cara aqui aparecendo em tela o tempo todo. E feitas essas observações, vamos iniciar o nosso curso. E já iniciando, vamos começar observando uma estrutura da mais genérica possível, da mais comum possível utilizada no Brasil. Uma estrutura composta por lajes, vigas, pilares e fundações rasas de sapatas isoladas. E observando essa estrutura, vamos observar como é que funciona a distribuição de esforços em uma estrutura de concreto armado. Começando por aqui, posteriormente, quando entrarmos nos cálculos dos esforços, será mais interessante nós analisarmos esse cálculo à luz dessa estrutura em si, observando quais elementos estão recebendo os esforços que serão objeto dos nossos cálculos iniciais. Assim, nós já vamos iniciar aquela introdução, onde inicialmente é chata, já entendendo o porquê daquilo. Não de forma genérica e jogada, calculando esforços, momentos, forças cortantes, sem mesmo saber onde esses esforços estão incidindo, onde muitas vezes o estudante começa a estudar, a realizar esses cálculos sem mesmo saber o que ele está calculando, quais ações e reações ele está calculando no papel. E não se preocupe que todos os termos técnicos que nós formos falando por aqui, nós iremos abordá-los com mais detalhes futuramente nas nossas aulas. Não se preocupem se vocês verem termos nessa aula como cargas variáveis, cargas permanentes, uma vez que vocês talvez nunca ouviram falar nisso ou ouviram de maneira genérica, todos esses termos serão abordados com mais profundidade no futuro e, claro, nós vamos dizer do que ele se trata durante essa aula também. E como vocês podem ver, na imagem que está aparecendo na tela de vocês, nós temos alguns elementos estruturais. Nós temos a laje, vou selecionar uma laje aqui, vocês podem ver que esse elemento acabou de ficar transparente. Esse elemento, na maioria das vezes, ele recebe cargas variáveis, que são apoiadas diretamente sobre ele, como tráfego de pessoas, móveis. Aqui no andar de baixo, ele recepcionaria tráfego de pessoas, materiais armazenados e assim por diante. Esse tipo de carga trata-se de cargas variáveis. E além das cargas variáveis, eu vou selecionar outra laje aqui. Essa laje, esse elemento estrutural, também recebe algumas cargas permanentes, como o próprio peso da laje e elementos que estiverem em cima dela, como os acabamentos, contrapiso, divisórias de parede que muitas vezes não estão localizadas diretamente sobre as vigas, mas elas podem estar localizadas também diretamente sobre a laje, desde que isso tenha sido pré-definido anteriormente. Em geral, nessa aula introdutória, são esses elementos que a laje recebe: as cargas variáveis, trânsito de pessoas, mobiliário, etc., e as cargas permanentes, peso próprio, acabamento, alvenaria e assim por diante. E todas essas cargas que nós acabamos de falar, elas vão ser transmitidas da laje para as vigas. Então, as vigas, além de resistir ao peso próprio da viga, que é uma carga permanente, elas também vão resistir a todas as cargas que foram mencionadas anteriormente que estão atuando sobre essa laje. E como funciona essa distribuição da carga das lajes sobre as vigas? Vamos observar essa imagem aqui de cima. Vamos observar essa primeira laje aqui.
Aqui vocês podem observar que nós temos uma viga aqui, uma viga aqui, uma viga aqui e uma viga aqui. Isso aqui é basicamente um quadrado. Vamos chamar essa laje aqui de laje 1. Toda a carga que incide sobre essa laje 1 é distribuída diretamente sobre essa viga, essa viga, essa viga e essa viga. Então, toda aquela carga que nós falamos anteriormente são distribuídas sobre essas 4 vigas. O que nós vimos até agora voltando para essa imagem aqui? Vocês podem observar que nós citamos todas as cargas que incidiram sobre a laje, móveis, trânsito de pessoas. Essas cargas foram distribuídas para as vigas. E essas vigas, além de receberem a carga das lajes, recebem também a carga do seu peso próprio e a carga de alvenarias que estiverem sobre essas vigas. E observado isso, nós já verificamos o caminho desses esforços. A laje absorve uma certa quantidade de esforços, que distribui esses esforços para as vigas, e essas vigas, então, distribuem esses esforços para os pilares. Então, o pilar vai receber a carga disso tudo que nós falamos até agora. Agora que vocês já entenderam esse caminho, vamos dar uma olhada geral nesse prédio. O que está acontecendo nesse prédio? Aqui em cima nós temos as cargas de reservatório de água, telhado, barrilhete e assim por diante. Essas cargas são transmitidas para as vigas e essas vigas transmitem todas essas cargas, esse somatório de carga para esse pilar aqui. Chegando nesse pavimento de baixo, o que acontece? Essas vigas aqui, elas não recebem as cargas oriundas da cobertura, mas sim do pavimento a qual ela está localizada. Por exemplo, essa viga aqui vai receber as cargas dessa laje aqui, toda a envoltória de esforços que estão incidindo sobre essa laje aqui, o peso próprio dela mesma, qualquer carga de alvenaria que houver nessa região, e toda essa carga aqui recepcionada por essa viga será transmitida também para essa região desse pilar aqui. Então, esse pilar aqui, além de receber todo o somatório de cargas da cobertura, ele também vai receber todo o somatório de cargas, cumulativamente, desse pavimento aqui. Vamos descer mais um pouco e observar o que acontece? Esse pavimento aqui, nós temos essa laje, que recebe toda a carga variável relacionadas a mobiliário, carga de pessoas, peso próprio, que é uma carga permanente e assim por diante. Vai distribuir essa carga sobre essa viga aqui. Observem sempre que essa viga aqui recepciona a carga somente desse pavimento, não do pavimento de cima. Então, voltando, essa viga aqui está recepcionando toda a carga que foi transmitida por essa laje desse pavimento e essa viga aqui vai transmitir também toda essa carga recepcionada a esse pilar aqui, a essa região desse pilar. Então, esse pilar ele vai receber cumulativamente toda a carga da cobertura, vigas, desse penúltimo andar também, cobertura, vigas, pesos variáveis, cargas permanentes, desse andar aqui e desse andar aqui. Como vocês podem ver, os pilares possuem uma carga crescente sobre eles. Toda essa viga aqui que recepciona as cargas dessa laje descarrega sobre esse pilar. Essa região do pilar, esse pilar aqui, vai distribuir toda a carga dele para o pilar de baixo. Além disso, o pilar de baixo vai sustentar toda a carga relacionada a esse pavimento aqui. Da mesma maneira, esse pilar de baixo também vai recepcionar toda a carga que foi direcionada sobre esse pilar aqui, que recebeu toda a carga do penúltimo e último pavimento, vai despejar toda a sua carga sobre esse pilar aqui. E além disso, esse pilar aqui vai recepcionar todas as cargas que essa viga aqui despeja sobre ele. E esse caminho de cargas vai prosseguir até chegar nesse arranque da nossa fundação e vai chegar na nossa fundação. A fundação vai absorver a carga de todo o prédio e vai distribuir essa carga para o solo. E vocês acabaram de ver como é que funciona o caminho das cargas em uma estrutura predial. Todas as cargas incididas sobre essa laje são recepcionadas por essa viga, que transmite essa carga para esse pilar. Zeramos agora nesse pavimento aqui. Todas as cargas desse pavimento aqui são recepcionadas por esse pilar, que distribui essa carga a esse pilar aqui. E todas as cargas distribuídas nesse pavimento aqui são recepcionadas por essas vigas, que distribuem essas cargas para esse pilar aqui. E os pilares, por sua vez, recebem as cargas cumulativas de todos os pavimentos. E essa introdução é muito importante, ela vai falar o caminho das cargas para posteriormente nós iniciarmos o entendimento do cálculo dos esforços. E assim nós damos fim à nossa primeira aula. Fixem bem esses conteúdos, entendam bem esse caminho dos
esforços em uma estrutura predial. E se essa aula te ajudou de alguma forma, curta, inscreva-se no canal. Se você já é mais avançado em questões relativas a cálculo estrutural, principalmente voltado ao concreto armado, aqui no canal já existe um curso de TQS, um software de cálculo estrutural, onde vocês podem automatizar algumas questões e se aprofundar no assunto de cálculo estrutural voltado a concreto armado.